Hoje é o dia do artigo aberto e do áudio aberto e nós estamos analisando aqui os livros de um brasileiro filósofo chamado Di Saval. Já é o terceiro, são e-books finos, então estou analisando tudo. Cada dia eu analiso um dos e-books que ele escreveu e publicou na Amazon. Ele publica diretamente na Amazon. O Saval é assim, eu acho que é interessante, porque quando eu vou para a sala de aula, eu faço uma metodologia que é deixo os alunos falarem e vou percebendo as contradições ou aquilo que eu quero questionar na narrativa vigente. E aí quando o aluno fala alguma coisa, eu pego aquilo e dou uma acupuntura naquilo que ele fala. E o Di Saval, ele é assim, ele vai pegando as coisas, tenta articular, né? Muito do que é o mainstream dos renascentistas, porque existe aí o movimento renascentista na direção de uma mudança na forma que o Sapiens trabalha, né? E como o Sapiens opera, e aí então ele meio que repete algumas coisas que são um pouco mainstream. E é bom, porque aí você vai pegando e vai aperfeiçoando aquilo tudo. Então, na conversa, né, que a gente vai tendo o tempo todo com os autores renascentistas, a gente vai amadurecendo as coisas. Então, o primeiro ponto, que dá título ao artigo, né, a difícil e pouco conhecida migração do Sapiens 1.0 para o 2.0. Então, na verdade, a gente precisa oficializar o seguinte: o Sapiens 2.0, para ele viver melhor nesse novo cenário, não é mais aquela escolha, por exemplo, os estoicos, né? Faz isso, faz aquilo. E aí tudo bem, aí fulano pode pegar os estoicos e dizer, eu optei pelo caminho dos estoicos, então eu estou vivendo assim, vivendo assado. Era uma escolha. Agora a gente precisa de paradigmas existenciais. As famílias, a escola, o modelo que a sociedade tem que trabalhar, ele precisa lidar com uma sociedade mais descentralizada. Então, para um sapiens sofrer menos nesse cenário, ele precisa ter esses paradigmas existenciais mais descentralizadores. E aí a gente esbarra numa situação que a gente precisa dar uma guinada. É isso que a psicologia positiva está propondo, é isso que a inteligência emocional está propondo, né? O Goleman está falando, o Martin Seligman está falando, que a Angela Duckworth está falando, que a Carol Dweck está falando. Nós precisamos de paradigmas existenciais novos, compatíveis com os descentralizados, coisa que já existia no passado, mas que a gente precisa resgatar. Então eu botei aqui uma tabela, está no artigo, que eu botei a diferença de contexto entre a civilização 1.0 e a 2.0 para justificar a necessidade que a gente tem de paradigmas existenciais novos, que a gente pode chamar de paradigmas existenciais 2.0. Na civilização 1.0, nós tínhamos, era uma civilização mais centralizada e estamos indo para uma mais descentralizada. O ritmo de mudanças mais baixo, ritmo de mudanças mais alto. O volume de informação a ser gerenciado menor, volume de informação a ser gerenciado maior. Menor opções tanto de local para viver como tipo de trabalho. Maior opções tanto de local para viver como tipo de trabalho. Mais emprego do que trabalho. Mais trabalho do que emprego. Perspectiva de vida na faixa dos 80 anos. Perspectiva de vida na faixa dos 100 anos para mais. Este é o cenário. Pode acrescentar outra coisa aí, mas esse é o cenário. Isso é uma realidade. Então, para este novo cenário, eu preciso de paradigmas existenciais diferentes. Né? Quando a gente fala assim, a gente precisa construir um novo modelo de educação, a gente precisa criar, né, as famílias precisam ajudar os seus filhos a lidar com esse novo cenário, então, esse é o cenário. E é por isso que a gente precisa de paradigmas existenciais novos. Aí eu botei paradigmas existenciais mais hegemônicos do Sapiens 1.0, que é o que está rolando hoje em dia,
né, em função da centralização que tivemos no último século, e o que a gente precisa criar. Então, botei o hegemônico hoje, né, mais pasteurizador, a gente precisa de um mais singularizador. A gente tem hoje um mais reativo, a gente precisa de um mais proativo. Ali, menos empreendedor preparado para trabalhar para alguém, mais empreendedor preparado para ser quase uma personal startup. Trabalho visto como algo necessário e chato. Trabalho visto como um propósito de vida, obviamente necessário e apaixonante. Aposentadoria vista como parada completa de trabalho e preparação para o fim da vida, que é assim que os nossos pais viam a aposentadoria e a gente aqui também ainda. A aposentadoria vista como um momento para se dedicar mais ao seu tapete Aladim, sem a necessidade de fazer o que não gosta e escolher mais e melhor os clientes com atividades até a morte. Por isso o resgate do Ikigai, que o Ikigai já coloca desde cedo para as crianças essa perspectiva do trabalho apaixonado e tanto que a gente já conversou, né, que no Japão a palavra aposentadoria nem existe muito, porque a ideia das pessoas não é parar de trabalhar. As pessoas fazem aquele papo do Confúcio, né? Se você gosta do seu trabalho, você não trabalha nenhum dia. E aí a gente trabalha. Bom, então continuando. Preocupações mais com o resultado e não com os processos. Preocupação mais com os processos na linha do aprendizismo e menos com os resultados. Tendência a pensar em legados baseados em coisas, status e fama, vindas de fora para dentro. O novo, tendência a pensar em legados baseados em geração de energias positivas, vindas de dentro para fora. Então, essa é a base, e é isso que a gente tem trabalhado aqui na inovação pessoal. Talvez isso seja a síntese das coisas que a gente está trabalhando. E aí eu criei aqui um subtítulo que eu botei, o aprendizado pela repetição. Às vezes, ontem, por exemplo, eu tive essa sensação, que dá um pouco a sensação, às vezes, que a gente está sendo repetitivo, às vezes. Mas quando a gente vai ver, a gente vai criando, os conceitos eles vão amadurecendo aos poucos. Você vai, por exemplo, paradigmas existenciais 1.0 e 2.0, apareceu agora. Paradigmas existenciais apareceu uma semana atrás. Mas na hora que você vai escrevendo sobre aquele assunto e vai repetindo, as coisas vão ficando cada vez mais consistentes, vão ficando mais detalhadas e aquilo então vai criando uma espécie de acervo. Então, o processo de aprendizado conceitual é um processo de repetição, mas não uma repetição em carrossel, é uma repetição em espiral, que parece, e às vezes parece, que a gente está se repetindo e, na verdade, a gente está consolidando, né? Como diz a Fernanda, a gente está tendo mais clareza. Aí, então, eu também dei uma guinada, eu chamei de guinada geral, né, obrigatória do Sapiens, é dizer, não, a gente não está propondo para as pessoas, a linha que a gente está trabalhando aqui na bimodagem não é assim, olha, a gente aqui está propondo para vocês uma opção de felicidade, entrem na felicidade, é uma coisa assim, sabe, se você quiser, mas se você não quiser também, tudo bem. Não é mais isso. O que caiu a ficha é o seguinte, para o Sapiens 2.0, se ele não fizer determinadas modificações, ele vai sofrer muito. Ele vai sofrer demais. Esse modus operandi stagnante que a gente está aí vendo hoje em dia, né, direto, quando você vê, por exemplo, as pessoas, é muito comum aqui na cidade que eu moro, né, e acho que em todos os lugares, as pessoas andando com o celular, olhando o celular, sabe? É assim. Então, quer dizer, é quase como se o celular não fosse uma ferramenta para as pessoas, né? E elas tivessem simplesmente tomado a identidade das pessoas. Então, a pessoa vive em função. O que ela está olhando? Se ela estivesse olhando o Waze para saber onde é que vai. Não, ela está olhando o Facebook, ela está olhando o Instagram. O que fulano botou, o que fulano botou. Quer dizer, olhando o WhatsApp. Quer dizer, então a pessoa ela não está conseguindo lidar bem com este novo cenário. E a gente, então, por isso, precisa dos paradigmas existenciais 2.0. Aí vamos entrar agora no Saval. Né? Ele diz,
Por mais inteligente que você seja, não deixe o seu ego atravessar o seu caminho. E aí vem de novo essa palavra ego, e eu não gosto disso. Porque o que acontece? É o que a Ayn Rand questionou lá atrás, quando ela fez aquele livro A Virtude do Egoísmo. Eu, inclusive, fiz um resumo cast sobre o livro falando dele. A gente tem uma tendência na sociedade a defender que as pessoas têm que ser humildes e não arrogantes. Mas quando você vai olhar o que significa a etimologia dessas palavras, incluindo egoísmo, existe uma neutralidade tanto em arrogância. Arrogar é reivindicar o direito. E ego, como diz ali o outro, né, todo mundo precisa de algum tipo de vaidade e de orgulho. Então, o que eu coloquei? A identidade tóxica é aquela que mais atrapalha do que ajuda a nossa geração de energia positiva. A identidade saudável é aquela que mais ajuda do que atrapalha a nossa geração de energia positiva. Então a gente não tem que ficar tendo receio de se sentir vaidoso e orgulhoso. O problema é aonde você está colocando o seu orgulho e a sua vaidade. Porque o empreendedorismo, a singularização, pede que você tenha orgulho das coisas que você faz e pede que você tenha vaidade. A gente não pode combater isso. Isso faz parte obrigatória do Sapiens. Todos nós somos vaidosos e queremos nos orgulhar do que fazemos. O que vai variar é o que exatamente nos orgulhamos e onde colocamos a nossa vaidade. Aí eu mudei uma frase do Saval e disse: por mais inteligente que você se considere, não deixe o seu eu curador colocar o seu orgulho e vaidade nos lugares errados. E aí também se consolida a ideia do eu curador. O eu curador é, digamos assim, a consciência acima de todas as outras coisas que guia a sua vida. O eu curador é o que se relaciona com a mente primária e com a mente secundária, é o que percebe as emoções que vão aparecendo, né, e que vai tomando as decisões. Então o eu curador é como se você dissesse que seria a sua autoconsciência, né? E aí eu digo, esse eu curador precisa existir. O que ele faz não é dizer, não seja orgulhoso, não seja vaidoso, não. Coloque a vaidade e o orgulho nos lugares adequados, para que as energias positivas possam fluir. Aí vem a conversa sobre humildade e arrogância, e aí eu botei aqui o tio Chatinho, que ele vai falar da humildade. Humildade, na verdade, pé no chão, né? É você respeitar. Por exemplo, tem uma frase aqui vou pegar pela aí a frase, do Isaac Newton, que diz: se eu vi mais além foi por estar sobre os ombros de gigantes. Se eu vi mais além foi por estar nos ombros de gigantes. Esta é uma humildade saudável, que ele reconhece que ele não faz as coisas sozinho, né? A humildade tóxica é quando o cara começa a achar e não citar, e não dizer que tem padrinhos, e não dizer que ele começa tudo do zero. Então a humildade é pé no chão. Mas existe a humildade tóxica e a humildade saudável. A humildade tóxica é aquela que você começa a não querer ser vaidoso em nada, não querer ser orgulho de nada, e aí você então, a partir daí, deixa de ser proativo, deixa de ser empreendedor, deixa de ser singularizado, de procurar a sua singularização. Aí eu botei: arrogar para si algo não é bom nem mal. Vai depender do que se está arrogando, reivindicando. O que acontece de maneira geral no mainstream tradicional e nos paradigmas existenciais 1.0 é uma perseguição, de certa forma, a quem ousa se diferenciar dos demais. A humildade tóxica defende a ideia de que todo mundo tem que seguir a manada e ficar na sua, não dando asas à cobra. Quando você começa a singularizar, logo é chamado de não humilde, arrogante, presunçoso e soberbo. Aí como é que eu faço a dicotomia entre humildade e arrogância? Eu botei: modus aprendiz, aquele que coloca o seu orgulho e vaidade no processo e está sempre disposto a melhorar e aprender, visando sempre energias internas mais positivas. Modo instagrante, aquele que coloca o seu orgulho e vaidade nos resultados e com menor disposição de melhorar e aprender,
visando sempre agradar aos outros e não ao seu gerador de energias internas positivas. E aí quando o Saval fala aqui, por exemplo, de significado, profundidade, eu digo assim, o que a gente quer na vida não é procurar um significado. O que a gente quer na vida é geração de energias positivas. É uma batalha. Imagina que você é uma usina que produz energia. O que é uma vida melhor? É aquela capacidade que a gente tem de aprender a produzir energias positivas diante das negativas, que a gente mesmo gera ou que é gerado de fora para dentro. Pessoas que não têm nada a ver, lugares que não têm nada a ver, coisas que você está fazendo que não tem nada a ver, que vão gerando energias negativas para você. Então o que a gente tem que aprender? O que é uma vida melhor? É uma vida que a gente aprende a gerar mais energias positivas do que negativas. E aí, obviamente, que você, para fazer isso, você tem que atender às demandas dos seus clientes internos. E aí, então, é a partir daí que a gente consegue ter uma vida, entre aspas, um bem-estar e tal. Então, a gente consegue entender com mais facilidade o que é uma vida melhor, quando a gente está jogando energias positivas para frente. Aí ele diz, na vida não existe meio termo, ou está crescendo ou você está morrendo. Aí eu falo, não, todo mundo está morrendo. Né? E aí eu digo que nós temos 3 perfis aí na sociedade, em direção a cada vez mais energias negativas, o cara que está indo para o fundo do poço, uma vida mais neutra e mais parada, que o cara está bem sentindo assim naquele carrossel, e uma outra galera que está na direção cada vez mais de energias positivas, está em espiral. Então o objetivo é ir na direção das energias positivas em espiral. Uma frase boa do Scott Adams que ele diz, você é o que você aprende. A frase é boa, pois coloca o Sapiens em processo. E a gente tem que dizer sempre o seguinte, nós não somos, nós estamos. E o processo de pesquisa continuada para que a gente possa cada vez mais aprender a como cria energias positivas. Vamos a algumas frases. Se você sempre estará com você, então é melhor que você aprecie a companhia. Diane Furstenberg. Outra. No espaço que há entre o estímulo e o que nos ocorre e a forma como reagimos, reside a nossa liberdade de escolha. Steve Covey. Primeiro você cria os hábitos e depois os hábitos criam você. Ditado popular. Vá aonde você é querido, não aonde você é tolerado. Eu fecho então com Dissaval, que diz, o que você faria a vida toda, mesmo se não ganhasse para isso? Bem na linha do Ikigai. É isso, galera. O que vocês dizem? Bom, pessoal, começando aí a nova imersão, estou convidando você para participar, 730 de julho a dezembro, e a gente vai lançar o livro Sapiens 2.0, como lidar melhor, como viver mais e melhor num mundo mais descentralizado, dinâmico e inovador. Vamos lançar esse livro no final de setembro. Estamos na produção de livros em 4 mãos minhas, com alguns bimodais, estamos pensando em projetos conjuntos, e a gente quer que você entre para você fazer um diferencial na sua vida pessoal, profissional, no desenvolvimento da inovação pessoal, de maneira específica, que a gente está se dedicando mais, mas de maneira geral, batalhando para desenvolver a ciência da inovação, que é o foco da escola. A Bimodais é uma escola de ciência da inovação. E a gente está tentando colocar isso de maneira consistente dentro dos padrões. Então, estou te convidando para você vir, me manda um zap, né? Pô, estou querendo participar da Bimodais. A gente vai bater um papo antes, ver como é que você pode se encaixar, etc. Tal. E a gente está indo já para a 12ª imersão, e a escola esse ano, em dezembro, vai completar 7 anos de atividade. Vamos embora?